Foi mais ou menos assim. Em 15 de novembro de 1889, é declarada a República do Brasil. O primeiro presidente foi Marechal Deodoro da Fonseca. Era maçom e militar. Seu ministro Rui Barbosa abre bancos e dá crédito empresarial, coisa e tal, e também cria a primeira Constituição em 1891. Floriano, Marechal de Ferro, guerreou no Paraguai, ascendeu, foi vice de Deodoro, assumiu, repeliu a revolta da Armada e a federalista, decapitou pessoas e por isso deu nome a Floripa. E também era maçom, mas ele morreu e depois dele veio Prudente de Moraes, que não era militar. Que perigo, Prudente de Moraes. Ele era um cafeeiro de São Paulo, pacificou monarquistas, militares e também revoltosos, mas canudos. Desgastou e Prudente, sofreu atentado, mas quem morreu foi seu ministro Bittencourt. Ele definiu as fronteiras Minas, São Paulo e Brasil-Argentina, com a ajuda do Rio Branco, que foi tipo o primeiro Ike Batista da história do Brasil. Depois assumiu Campos Salles, apelidado de Campos Selos porque criou o imposto do selo. Fez também funds em Loa no arrolamento da dívida brasileira. Depois dele veio o Rodrigues Alves, último paulista a assumir. Fez o bota abaixo de Pereira Passos, causou revolta da vacina de Oswaldo Cruz, comprou o Acre da Bolívia. Era maçom. Depois dele veio o Afonso Pena, que era maçom. Construiu ferrovias e morreu dando lugar ao vice Nilo Peçanha, que era maçom. O único presidente mulato. Apoiou seu sucessor Hermes da Fonseca, que era maçom. Enfrentou a revolta da Chibata e a revolta do Contestado na fronteira Santa Catarina-Paraná. Depois dele veio o também maçom Venceslau Braz. Escreveu Brasil com S, isso é demais. Declarou guerra à Alemanha e bombardeou golfinhos pensando que eram submarinos alemães da Primeira Guerra. Depois dele veio o Rodrigues Alves, ganhou de novo, mas contraiu a gripe espanhola e morreu. Coitado dele, quem assumiu foi o vice Delfim Moreira, que também era maçom, virou nome de rua no Leblon, tinha déficit de atenção, ficou poucos meses no poder dando lugar ao novo presidente. Epitácio Pessoa, que contrariou o café com leite porque era paraibano, não era mineiro nem paulista. E nem era maçom, quando eleito estava na França. Veio a Semana da Arte Moderna e os conservadores eram ridicularizados por figuras como o modernista Oswald Andrade. Enfrentou os 18 do Forte, metralhou 16, sobraram Eduardo Gomes e o Siqueira Campos. Depois do Epitácio veio o Arthur Bernardes, em meio ao tenentismo, enfrentou a Revolução de 24 em São Paulo, mandou bombardear a Moca, Braz e Perdiz. Caramba, essa eu não sabia. Ele também era maçom e logo depois enfrentou a Coluna Prestes. 1.500 homens andaram 2.500 quilômetros e mesmo assim não deu certo, fugiram pra Bolívia. O Washington Luiz nasceu em Macaé, também era maçom, mas foi logo pra São Paulo, onde foi deputado, prefeito, governador, depois senador e ganha as eleições para presidente com 99% dos votos. Uau! Que fenômeno, Washington Luiz. Anistiou presos políticos, concluiu a Rio Santos, diminuindo o tempo de viagem entre Rio e São Paulo de 33 dias para 14 horas. Mas como ele era um macaense paulista, apoiou para sua sucessão também o paulista Júlio Prestes. Isso não pode, contraria o café com leite, porque depois do paulista veio o mineiro, depois do mineiro veio o paulista. E assim, ele não conseguiu o apoio de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, que por isso tem na sua bandeira a palavra nego. E lançam então Getúlio candidato e João Pessoa vice. Deu muita briga, muito tiro, teve deputado matando o outro com tiro na Câmara dos Deputados, mas no fim Júlio Prestes é eleito, faz discurso no exterior como presidente, mas quando volta já era. Já estava instaurada a Revolução de 1930. Washington é preso, Júlio Prestes também. Veio o golpe dos militares, assume a junta provisória, que coloca no poder Getúlio Vargas, o primeiro grande populista do país. Depois do governo provisório, ele ganha a eleição e se torna o presidente então. Mas quando acaba o seu mandato, ele faz uma nova ditadura, isso é fato. Ele fechou o Congresso, fez nova Constituição, se declarou presidente e cancelou a eleição. Censurou os meios de comunicação e no poder ficou mais 8 anos então. Acabou a Segunda Guerra, coisa volta ao normal, volta à democracia, fim do Estado ditatorial. Depois dele veio Zé Linhares, que, bom, só ficou 3 meses, mas é uma rua no Leblon. Depois veio o Eurico Gaspar Dutra, criou a Via Dutra, se alinhou com o presidente Truman dos Estados Unidos, mandou fechar o Partido Comunista. Getúlio então voltou. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. Ele criou o BNDES, Petrobras, CSN, mas ao mesmo tempo a oposição crescia e um episódio nebuloso. Carlos Lacerda, opositor de Vargas e Major Rubens Vaz, sofrem atentado. Morre o Major e Lacerda leva um tiro no pé, desestabilizando o governo. Antes de se matar, Getúlio se despede do ministro Tancredo Neves, emocionadamente. Em agosto de 54 ele se mata com um tiro no coração, no Palácio do Catete, causando grande comoção popular. Depois dele vem Café Filho, que assume em seu lugar. Ele foi goleiro de futebol em Natal e ficou no poder pouco tempo.
tempo, tendo assumido depois, Carlos Luz foi o primeiro presidente a sofrer impeachment por não querer entregar o cargo a JK, que estava eleito, e o catarinense Nereu Ramos completou seu mandato e assumiu então JK, criou o plano de metas para desenvolver a economia, mudou a capital para Brasília, projetada por Lúcio Costa e Niemeyer, criou a Sudene, rompeu com a FMI, fez a Belém Brasília, Regis Bittencourt, Fernão Dias e muitas outras coisas. O Brasil passou de rural a urbano com o American Way of Life, foi sucedido por Jânio Quadros, que era bem maluco, fez o Parque do Xingu, criou royalties, condecorou Che Guevara, e depois dele quem iria assumir era o comunista João Goulart. Isso deu o que falar. Em 31 de março rolou a ditadura militar. Assumiu Castelo Branco, da linha dura. Medo, censura, violência, opositores exilados. É um absurdo, não sei o que lá. Depois dele veio Costa e Silva, uma junta provisória, Emílio Médici, o Carrasco Azul. Depois dele veio Ernesto Geisel, que já enfrentou uma recessão, sentiu o peso da oposição. E aí, começou o final do medo com o governo Figueiredo. Foi um período negro, não dá nem pra falar. Muita resistência, revolta popular. A situação não podia mais se sustentar. Bye bye, ditadura militar. Em 84, direta e já, o povo vai poder votar. Tancredo Neves assumiu nessa transição, morreu e deu lugar ao Sarney então. Conhece o Sarney? Conhece sim, que eu sei. E finalmente, quando o povo pôde escolher entre Lula, Brizola, Covas, o eleito foi Collor? Mas depois de tanta corrupção, o Brasil pintou as caras e saiu às ruas para causar um impeachment. Assumiu o vice-topetudo Itamar. Depois dele, a gente de novo poderia votar. O Brasil inteiro, concentrado na eleição, elege Fernando Henrique, criador do real, super neoliberal, privatizou geral, conquistou a nação, ganhou a reeleição, mas a imprensa revelou alguns podres então. Depois, finalmente, a esquerda o povo vota. Lula é eleito depois de 3 derrotas. E o Lula se elege de novo pro segundo mandato. Ele é um cara pop, isso daí é fato. A assistência para o povo, o Brasil cresceu. Mas muito escândalo também aconteceu. Uns dizem que melhorou, que o Brasil está legal. Outros dizem que o Brasil continua meio que igual. E o próximo capítulo, você quem vai falar. E agora? Quem será que vai ganhar?